Olá, eu sou a Inês Gaia e este é o meu podcast. Sejam muito bem-vindos à nave do autoconhecimento. Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma viagem na nossa nave do autoconhecimento. E antes de apresentar a minha convidada de hoje, vou trazer-vos a nossa sugestão, o livro da semana, sugestão Albatroz. E este livro, na verdade, vocês já receberam esta sugestão há umas semanas, mas hoje não fazia mesmo sentido ser de outra forma. Então é um livro para ler e reler, o Simply Flow, Atreve-te a Abrandar, da nossa querida Fátima Lopes, e é óbvio que a minha convidada hoje não podia ser outra, senão a Fátima. Bem-vinda. Muito obrigada. Mas calma, que eu fiz aqui todo um textinho lindo. Eu hoje tenho direito a uma apresentação. Uma apresentação maravilhosa. Então vamos lá. Uma mulher real, é mesmo assim que eu te vejo. E uma das comunicadoras mais reconhecidas do nosso país, apresenta programas de televisão há quase 30 anos, conduzindo neste momento o programa semanal Caixa Mágica na SIC. É autora de 10 livros. 10. E oradora na área do desenvolvimento pessoal, motivação e comunicação. Em 2016 criou esta plataforma, a Simply Flow, de saúde e bem-estar, que conta com mais de 150 especialistas. É uma missão. Mesmo. E é desta plataforma que nasce o seu 10º livro. Este maravilhoso livro que eu já tive ontem aqui a ver, que está tão à tua cara. Por acaso está. As fotos estão tão bonitas. Parabéns à minha Verónica Silva, que é minha fotógrafa e trabalha comigo há muitos anos. Eu acho que ela apanhou, sabes de quando as fotografias são um retrato da tua alma? Sim. E eu olhei para as fotos e pensei, isto só mesmo feito pela Verónica, estão porque lindas. conhece a minha alma muito bem. As cores e o próprio livro em si. Eu sei que tu esperaste bastante tempo para lançares este livro. Sim. E acho isso também muito bonito, não é? Tu não entrares nos projetos só porque sim, não é? Quando surgem as oportunidades, tipo, toda a gente diz agarra, não é? E este projeto foi um dos que tu disseste ainda não, até chegar o momento. Não foi? Foi, sabes porquê? Porque eu tinha a plataforma há pouco tempo, quando o Grupo Porto Editora me convidou para fazer um livro sobre a plataforma. E eu lembro-me na altura de pensar, mas isto é muito cedo. É muito cedo. A plataforma não tem história, a plataforma ainda não criou uma comunidade, a plataforma ainda nem sequer sabe se vai vingar, se não vai vingar. Eu ainda não escrevi o suficiente para saber que consistência é que eu tenho na minha escrita nestes temas, e por isso eu disse, é muito cedo, tenham paciência, vamos esperar. Passado, não sei, talvez 2 anos, voltaram a convidar-me. E eu voltei a dizer, acho que ainda não é o timing certo, eu preciso de sentir isto de outra maneira. E quando finalmente eles, enfim, agora há menos tempo, se aproximaram de mim e disseram, Fátima, como é, vamos pegar no projeto, eu disse, agora sim, eu agora acho que já estou pronta e estou pronta para fazer uma coisa que na altura não me passou pela cabeça, mas que eu acho que também diferencia o livro, é que eu conto a minha história pessoal. E através da minha história pessoal, das minhas partilhas sobre a minha infância, a minha adolescência, as decisões que eu fui tomando ao longo da vida, na área profissional e pessoal, e é aí que eu vou encaixando o que é que eu fiz nessas situações que me ajudou em termos de desenvolvimento pessoal. Sim. Portanto, é uma partilha de conhecimento com um lado prático, neste caso com a minha vida, mas sempre com um convite a que o outro revisite a sua vida. Sim. E a valorize. Eu estou sempre a dizer isto. E é muito interessante porque tu tens escrito muitos romances, não é? Sim. Onde obviamente também vais buscar inspiração às tuas experiências de vida, mas neste livro eu sinto que estás mesmo tu ali, a crua, a falar das tuas experiências, não é? Da tua infância, de Moçambique. É verdade. Não é? Do link também que fazes com o Alentejo, onde tu também passas muito tempo da minha vida. Tempo, vais entrar de férias agora em breve, quer dizer, agora quando isto sair já tu voltaste de férias. Já eu voltei de férias, sim, mas onde eu vou sempre que posso. Sim, sim. Eu achei que era importante e lá está. Mais cedo na vida, eu acho que eu não estava preparada para essa partilha. Porque tu ainda tens medo, às vezes tens receio do julgamento das pessoas, ou que as pessoas não entendam porque é que tu partilhas determinados episódios da tua vida. Mas há uma determinada fase em que tu estás em paz com a tua história. Tu já a aceitaste. E já conseguiste ver tudo de bonito que a tua história tem. Quando eu digo tudo, nunca é tudo. Acho que tudo é mesmo até o último suspiro que nós vamos analisar a nossa vida. Mas o que eu quero dizer é que grande parte dos episódios, das situações que nós vivemos, nós já conseguimos revisitar com os olhos da maturidade. E então quando é assim,
a partilha pode ser muito útil para os outros. Eu tenho tido a experiência, porque já fiz a apresentação deste livro várias vezes, e faço, e conto às pessoas às vezes um bocadinho do que é que foram as experiências que eu relatei neste livro. E é muito engraçado, porque há, por exemplo, uma experiência que me marcou bastante quando estive em Toronto, e dei uma palestra para a comunidade portuguesa, e o título da palestra foi muito giro, foi uma sugestão deles: a vida não é só trabalhar e pagar contas. Deram-me este tema. Olha. E eu montei uma palestra para falar sobre isto. E necessariamente comecei a palestra falando do que é esta questão da imigração. Obviamente que a minha memória de imigração, eu era criança, mas eu tenho essas memórias muito presentes. Do que foi viver lá aqueles 3 anos, do que foi o regressar cá. E quando tu começas a partilhar com as pessoas de uma forma muito transparente aquilo que tu viveste e como é que isso te ajudou a fazer de ti a pessoa que tu és hoje e a dar-te uma força que as pessoas dizem: ai, a Fátima tem uma força incrível. E eu digo-lhes: a origem está aqui, que foi uma coisa, na altura, nada boa, nada simpática de se viver. Quando tu dizes isto assim, as pessoas atrevem-se, eu gosto muito desta palavra do atrever, não é? Atrevem-se a revisitar a sua história com outros olhos. Sabes, é como se tu de repente fosses para o mesmo episódio e dissesses: ok, em vez de lamentação e de lamúria sobre isto que eu vivi, o que é que isto me ensinou? Até que ponto é que tudo o que eu vivi nesta fase da minha vida fez com que eu fosse a pessoa que sou hoje, tivesse a força que tenho hoje, tivesse a determinação que tenho hoje. Tu fizeste esse processo contigo, não fizeste nos últimos anos? Porque eu sinto que de cada vez que nós nos encontramos para conversar, eu sinto exatamente isso, que tu estás a atravessar diferentes fases e agora, por exemplo, estás a fazer palestras, estás a entrar também no mundo do desenvolvimento pessoal enquanto formador, enquanto alguém que tem de facto um conteúdo para entregar que é muito baseado na tua experiência. Na minha experiência. E eu lembro-me também de quando falámos, não foi o ano passado, foi no outro ano, tu és a minha única convidada, Fátima, que tens vindo em todos os meus podcasts, todas as temporadas. Tu convidas-me sempre e eu tenho sempre imenso gosto de conversar contigo. És a única que tens, desde o primeiro Gaia Talks, foste a minha primeira convidada, lembras-te? Lembro perfeitamente. Que eu estava super nervosa. Todas as temporadas do Gaia Talks, agora mudei de formato, mudei de conceito e tu estás sempre aqui e é tão bonito, porque eu também faço a reflexão de vou-te encontrando em diferentes fases da tua vida. E lembro-me que há 2 anos nós falávamos, tu tinhas acabado de descer o pico, essa ficou-me tão marcada. Porque e a mim, eu estava super frágil, a chorar por tudo e por nada depois daquela experiência, não tinha ainda dormido e sentei-me a conversar contigo. E foi tão precioso trazeres aquela vulnerabilidade e hoje estás aqui sentada num lugar de quem agora traz essa experiência desde um outro lugar para empoderar, não é? E isso é tão bonito. Não, sabes que o que estás a dizer é rigorosamente verdade. Porque eu acho que quando as pessoas aceitam olhar para a sua história com amor, muitas das feridas deixam de doer. Muitas das feridas deixam de doer. Porque tu já não olhas apenas com zanga, com raiva, com mágoa, até porque isso não te adianta absolutamente nada, não é? Nada, só perpetua sofrimento na tua vida. De alguma forma é como se essa ferida, eu não estou a dizer que se esqueceu, porque eu acredito que há feridas que não se esquecem nunca, mas pode deixar de doer, ou pelo menos não doer tanto, quando tu revisitas de outra maneira, entendes? É como se desativasse um bocadinho. E eu, ao longo destes anos que tu me conheces, e já vão sendo alguns, eu estou nesse processo. É um processo que é um processo para mim muito bonito, porque eu tenho cada vez mais orgulho não só nas minhas raízes, como na minha história de vida. Há uns anos acho que eu não tinha muita percepção do quanto todas as coisas que eu tinha vivido que me tinham sido difíceis eram importantes e determinantes para a pessoa que está aqui sentada hoje a conversar contigo. Sim. Hoje eu tenho consciência que se tivesses tirado alguns fragmentos dessa vivência ou alguns capítulos dessa história, esta mulher não era esta de certeza absoluta. Sim. Portanto, gratidão com tudo aquilo que eu vivi. E está tudo certo. E é interessante que convidaram-te para essa palestra onde falam que não é só que... A vida não é só trabalhar e pagar contas. Repara que foi a comunidade portuguesa que me deu este tema para falar. Adorei. Okay. Ainda por cima, os imigrantes, não é? Que vão com uma missão
super forte, não é? Quando imigram, eu também sou filha de imigrantes e sei, não é? Aquela visão de um dia depois vamos regressar e de finalmente descansar. E tu que tens aqui como subtítulo Atreve-te a abrandar. E eu gostei daquele atreve-te, porque no sistema como ele está montado para nós, é preciso realmente um atrevimento para sair desta roda. Tudo está montado para acelerarmos. Tudo. A sociedade, a maneira como nós funcionamos, a maneira como a vida está organizada, a dependência que nós temos do telefone, que é um dos grandes responsáveis pelo nosso aceleramento. Quando digo telefone, porque é o mais imediato, não é? É aquele que nós tiramos imediatamente do bolso, assim que toca, com qualquer coisa, e vemos, e já estamos a responder, e estamos a caminho para ali, estamos a comer enquanto estamos a responder. Tudo isto é sempre a acelerar. É como se tu estivesses sempre prega fundo. A expressão é esta mesmo, estás sempre prega fundo. Mas porque, entretanto, a sociedade se organizou de uma maneira em que parece que isso é o normal. Embora tu ouças cada vez mais pessoas, não são só especialistas, são cada vez mais pessoas a dizer esta forma de viver acaba por nos matar, nós não podemos continuar a viver assim, de uma forma tão acelerada. Ou seja, começa a haver consciência. Mas romper com isto não é uma coisa fácil, porque tudo está montado nesta forma de velocidade acelerada. Então tu tens mesmo que te atrever, quase como se fosses ousada, sabes, aquela coisa de põe a mão na anca e dizer assim, por limites, não é? Acabou, não vai ser assim. Tu tens que te atrever a abrandar e a dizer, desculpem, eu sei que anda tudo em quinta, mas eu vou ver se consigo funcionar em quarta. E repara uma coisa, no outro dia eu ouvi um podcast da Bumba na Fofinha que dizia uma coisa, a brincar e a sério, mas que eu acho que ela tem toda a razão, onde ela falava da forma como se olha para a pessoa que diz que não está a fazer nada. Imagina, tu agora, tirei 3 dias, então o que é que vais fazer? Nada, nada. E por acaso tens condições e até prolongas esse descanso mais tempo. Imagina que tu tens condições e, portanto, queres tirar um período sabático, não te faz diferença na tua carteira, tu até podes, tiras um período para ti para descansares. E, no fundo, o que ela dizia é que essas pessoas são olhadas de lado. A pessoa que não anda sempre a matar-se e a esfalfar-se a trabalhar é porque é calona. Exato. E a sociedade quer nos fazer acreditar que tu, se não andas em quinta, tu tens um defeito qualquer, desculpa lá. Tu deves ser pouco trabalhadora. Tu não deves ser grande profissional. Se tu e até na educação. Eu cresci e depois segui os passos, não é? Que é também eu, a ouvir pelos meus pais. Exatamente. Que aquela coisa muito portuguesa e muito que vem também, acho que, da nossa cultura judaico-cristã, que o trabalho é sinónimo de dignidade. Então as pessoas que trabalham muito parece que são mais dignas. São as pessoas que são mais dignas. Então claro. Eu sempre ouvi isso, tipo, trabalha muito, tem um fundo de verdade nisto, não é? Quando o trabalho também devolve. Sim, mas não pode ser para nos matar. Exato, mas não pode ser para nos matar. E eu segui esses passinhos até ao esgotamento. E eu sei que tu partilhas essa experiência também. E eu segui a mesma coisa até ter um princípio de burnout, não é? Graças a Deus não cheguei ao burnout, mas um princípio de burnout. Porque isso, e repara, os nossos pais passaram-nos essa informação, obviamente com todo o amor. Esta formação que eles nos passam a nós é consequência de virem de gerações onde a luta pela sobrevivência era terrível. Sim. Onde em muitas famílias não havia sempre pão para pôr em cima da mesa. Nós estamos a falar de pessoas... E foi há pouco tempo, não foi assim há tanto tempo. Estou a falar dos meus pais. Sim. Eu não estou a falar dos meus avós. Sim. Entendes? Sim. As histórias de infância dos meus pais são histórias de famílias muito pobres que lutavam pela sobrevivência. Então isto não foi assim há tanto tempo. Yeah. O que é que eles fizeram? Ensinaram aos filhos a fugir disso como? Trabalha bastante, filho, trabalha bastante. E nós aprendemos isso e pomos em prática. O que não pode ser é a ponto de nos atropelarmos. Porque ela dizia, a Bumba na Fofinha, que eu gosto muito de ouvir, dizia que noutras culturas, nomeadamente nos países nórdicos, as pessoas entrarem cedo, mas saírem bastante cedo também, para terem tempo para as suas famílias, para elas próprias, é normal. Tu seres uma das pessoas que sai mais cedo do escritório, porque tu conseguiste organizar de maneira que cumpriste todo o teu trabalho, e portanto fizeste, podes sair. O objetivo. É normal. Cá, como ela dizia com graça, as pessoas tentam ver quem é que é o último a sair para ficar na fotografia um bocadinho. Yeah. Aquele é que é o verdadeiro funcionário, porque...
Então isto é uma questão muito cultural. Sim. E nós temos que começar a diminuir o ritmo. Tu repara que há pessoas muito jovens que estão muito velhas. São jovens, sim, mas estão muito velhas, estão profundamente desgastadas, estão cansadas. E isso tem a ver com tu estar sempre prega fundo, a máquina vai rebentar, porque a máquina não foi feita para estar sempre prega fundo. Completamente. E há bocado tu falavas numa coisa disto ser um bocado cultural, não é? Esta cultura de que tens que trabalhar muito e tens que conquistar e ser o melhor, e isto leva-nos aqui para lugares às vezes pantanosos, não é, na nossa vida, e tu também falas nisso, não é? E já tivemos uma conversa sobre isto, não é? Sobre esta questão de o próprio acelerar faz-te ir para fora e estar se calhar focado e a importar-te com coisas que te vão fazer sair do centro, como a competição, a comparação, a autocrítica, e é um terreno que depois vai por aí abaixo, não é? É muito perigoso, principalmente quando tu entras em comparação. Porque não adianta nada tu comparares-te à outra pessoa, porque a outra pessoa é fruto da história dela e tu és fruto da tua. E por isso, se achas que a outra pessoa é absolutamente fantástica, a vida dela é absolutamente extraordinária e tudo o que tu vês dizes, uau, é maravilhoso, tudo ali corre bem, é como se tu tivesses tirado, é como se tu tirasses nesse momento os pés da terra e entrasses num filme daqueles da Disney. E aí talvez isso seja verdade, porque não há vidas cor-de-rosa. Todas as vidas têm coisas bonitas e têm desafios. Tal como todas as rosas também têm os seus espinhos. E a vida é exatamente como uma rosa. Mas para todos, não há diferenças. Então, não vale a pena eu comparar-me ao outro, pegando só naquilo que ele mostra e dizendo, não, mas aquela pessoa é que tem um reconhecimento extraordinário, aquela pessoa é que tem sucesso, aquela pessoa... Larga a vida do outro e toma conta da tua. Larga a vida do outro e toma conta da tua. Sem dúvida. Porque se tu tomares bem conta da tua, a tua funciona mais em sintonia contigo, porque tens mais tempo para te ouvir. Eu falo muito disto porque acho que nós nos ouvimos pouco. Sim. E decidimos muito com a cabeça dos outros e decidimos muito com as expectativas dos outros e pouco escutando aqui. Aqui está tudo, no nosso coração, estão as respostas todas. E então, se tu não te concentrares em ti, isto não tem nada de egoísmo, é apenas um exercício de autoconhecimento. Se tu não te concentrares em ti, tu não te escutas. Se tu não te escutas, tu não sabes o que é que gostas e não gostas, o que é que queres e não queres, o que é que te apetece fazer ou decidir. Tu não sabes responder a isso. Ficas à espera que o outro... Aconteceu-te ao longo da tua jornada tu decidires coisas por achares que era o melhor para ti, porque talvez externamente seria essa a melhor escolha, e depois perceberes, porque é que eu não segui o meu coração ou a minha intuição? Já várias vezes. E algumas delas são públicas. Por exemplo, quando eu saí da TVI, fiquei fora da televisão durante 1 ano e tal. Provavelmente, se eu tivesse falado com algumas pessoas sobre este tema, as pessoas iam dizer, mas tu és doida? Então espera, tu tens quase 30 anos disto. Tu toda a vida o que fizeste foi apresentar programas. Não tens neste momento, não estás a sair porque tens um convite para outro sítio qualquer. Não tens rigorosamente nada, plano B, 0. Filhos para criar e vais sair... mas estás boa da cabeça. Quando é assim, eu consulto-me a mim própria. Tomo a decisão, implemento-a e depois comunico. É a melhor estratégia. Claro, porque senão depois os outros vêm projetar os medos deles. Exatamente, vêm projetar os medos deles. E foi muito curioso nessa situação que eu agora estou a partilhar contigo, porque eu já tinhas dado a entender aos meus pais que as coisas não estavam bem, mas não lhes dei a entender o que é que se passava cá dentro e até que ponto eu estava a viver ali uma revolução interior à volta dessa fase profissional. Mas quando decidi, e que já estava decidido e já não havia volta a dar, portanto... Como boa taurina que és. Primeiro tratas de tudo... então aí fui ter com os meus pais, fui à casa dos meus pais e disse-lhes que já estava tratado, não era, estava ali, mas ainda vou, não, a decisão estava tomada, está tratado, tudo. E lembro-me que comuniquei à minha mãe por telefone primeiro e disse, eu passo aí daqui bocadinho, diz ao pai, por favor, e ela disse ao meu pai, e foi muito bonito, porque quando eu entrei,
E eu costumo um bocadinho falar disso e me emocionar, porque o meu pai não é assim uma pessoa de demonstrar logo muitos afetos, embora à medida que os anos vão passando ele me demonstra cada vez mais, é engraçado. E eu entrei e o meu pai deu-me um grande abraço, que eu senti que era o abraço de orgulho, e disse-me: tu és uma grande mulher e decidas o que decidires, nós vamos estar sempre contigo. Eu não precisava de mais nada. Foi assim, a maior recompensa que eu tive. A maior recompensa que eu tive. Eu acho que é isso que acontece quando nós temos a coragem de seguir a nossa verdade, e quando nós nos posicionamos é como se tudo à nossa volta também se posiciona, não é? Porque aquela verdade é imponente, não é? E quem nos ama vai ver isso, não é? E quem não nos ama, vamos seguindo o caminho, está tudo certo. Seguimos o caminho. E é muito curioso que as pessoas acabam por mostrar um respeito muito grande sempre que tu respeitas a tua verdade. Sim. Senti isso por parte dos meus pais, senti isso por parte dos meus filhos. A mais velha, claro, sendo adulta, com capacidade de verbalizar mais isto. O mais pequeno, não sendo adulto, mas é um garoto bastante sensível. E eu senti uma coisa que para mim foi fundamental, que eles estavam mesmo ao meu lado. E portanto que a próxima etapa eu não a fazia sozinha, fazíamos a 3. Isso foi muito bom, foi importantíssimo para mim. E depois senti por parte do público, foi uma coisa muito bonita, porque foi como se eu não precisasse de explicar nada ao público, porque ele já tinha lido à sua maneira a minha decisão. E na sua maneira de ler a minha decisão estava uma compreensão total. Claro. E então foi muito bonito, sabes? Vivi coisas tão bonitas, porque depois eu não fazia televisão, mas andava a apresentar os meus livros, portanto eu corria o país todo, eu estava fisicamente com as pessoas, muito mais do que tinha estado naqueles 1 ano e tal de Covid que tínhamos na altura. Estavas num salto de fé também muito grande. Foi maravilhoso. Foi maravilhoso, e foi maravilhoso estar com as pessoas. E uma coisa que me tocou e que aconteceu várias vezes, eu chegava a uma localidade qualquer para apresentar o meu livro, e havia pessoas que vinham ter comigo à apresentação do livro e diziam: eu só quero perguntar uma coisa. E eu: diga, a Fatinha está bem? E eu: estou. Só queria saber isso. E as pessoas com idade às vezes diziam outra coisa que eu também achava uma ternura. Estava tão preocupada consigo. Tenho rezado imenso por si. Isso é maravilhoso. Isto é amor do público, sabes? Isto é maravilhoso. É maravilhoso mesmo. É maravilhoso. E olha, há pouco não te perguntei logo, eu não me recordo no livro em que fase é que tu estavas nesse início de burnout. Foi muito antes disto. Sim, mas acho que é importante sempre trazer como é que tu te das conta que estás nessa situação, porque acredito que hajam pessoas que estejam a ouvir que se vão identificar, e como é que tu sais daí? Quais foram as tuas estratégias que tu acabas por explicar também no livro? Sim. Aliás, este livro, o Simply Flow, Atreve-te a Abrandar, todo o livro acaba por ir partilhando com as pessoas o que são as estratégias que eu utilizei e utilizo, e portanto ali estão as respostas de como é que eu saí de lá. Mas eu vou sintetizar primeiro como é que eu me apercebi do que é que estava a acontecer. Eu já era uma pessoa bastante informada neste tema, não era uma pessoa desconhecedora. Acho que isso ajuda logo muito. Isso ajuda muito porque tu ganhas consciência mais cedo de que alguma coisa não está bem contigo. E no meu caso havia uma série de sintomas físicos, e não só, que eu vou explicar, e que me acionaram as minhas campainhas. Primeiro, um sono péssimo, do género, deitavas-te, adormeces logo e passado 1h30 estás acordada e não dormes mais. Levantar-me profundamente cansada, como se estivesse durante a noite, em vez de ter estado a descansar, a fazer uma maratona. Falta de apetite ao mais alto nível, portanto nunca tinha vontade de comer. Uma dificuldade de memorizar coisas muito simples, como a ler um texto ao segundo parágrafo, eu não me lembrava do primeiro, e não me lembrava de todo, e não me lembrava de um recado que tu me deste agora, e não me lembrava quando pegava nesta caneca. Pegava na caneca e o que é que eu vou fazer com a caneca? Porquê é que eu peguei na caneca? Portanto, já estávamos neste nível. Depois, um outro sintoma que também acho importante as pessoas prestarem atenção é uma tristeza profunda e avassaladora. E que eu me perguntava a mim própria: porquê? Mas porquê que eu estou a sentir esta tristeza?
tenho trabalho, gosto do meu trabalho, tenho saúde, os meus filhos têm saúde, tenho amigos, felizmente tenho uma vida simpática, faço aquilo que eu gosto. Porquê? E tu não consegues responder porquê. Tu só sentes que te apetece mandar-te para o chão e que ninguém te diga nada. E por mais rodeada que estivesses de pessoas, sentes sempre uma solidão profunda. Pronto. Estes 2 últimos sintomas confundem-se muitas vezes com uma depressão. E muitas vezes é o caminho para a depressão também. Portanto, atenção, porque às vezes ali a fronteira é muito ténue. Quando eu comecei a sentir isto tudo, eu na altura tinha acompanhamento ainda da minha psicóloga, a doutora Ana Ramires, com quem trabalhei 7 anos, fiz trabalho de coaching e trabalho de psicoterapia, e eu partilhei com ela. Disse-lhe: Ana, eu ando aqui a sentir umas coisas que eu estou desconfiada que sou capaz de estar com um princípio de burnout. E ela olhou para mim e disse: estava à espera que chegasse lá sozinha, mas que se não o fizesse muito rapidamente, eu ia acionar a campainha, porque sim, eu tenho quase a certeza que a Fátima está com o princípio de burnout. Portanto, isto quer dizer que eu devo ter falado nisto quando ela também se apercebeu, porque ela não ia deixar passar, que eu já a conheço, não deixava passar à espera que eu me espetasse de certeza absoluta que ela é uma excelente profissional. E ela disse: acho que deve procurar o seu médico de família para ontem. E eu assim fiz. O meu médico de família é uma pessoa além de ser muito competente tecnicamente, é muito competente em termos humanos, e é um médico que, embora seja da medicina convencional, tem um espírito aberto e olha para a saúde de uma forma holística. E, aliás, para trabalhar, para cuidar de mim não podia ser outra pessoa, claro. Porque pessoas muito quadradas eu não consigo, não gosto de ter uma mente aberta. E foi muito, muito curioso, porque quando eu lá fui, ele fez-me vários exames e um deles foi a minha pupila, e quando acabou de analisar a minha pupila, olhou para mim e disse: Fátima, a Fátima está nas lonas. E portanto, vamos lá, temos que começar, porque a Fátima tem que cuidar de si, porque senão isto vai dar a geneira e grande. Lembra-se de tudo o que fazia, ele já era meu médico há uns anos, antes de entrar nesta loucura de estar a fazer 3 programas ao mesmo tempo, trabalhar 7 dias por semana, folgar nunca e nunca ter um minuto para si. Lembra-se como é que era a sua vida? Lembro. Então vamos recordar tudo, porque é tudo o que vai ter que implementar a partir de agora. E começou a lembrar-me. A alimentação, não saltar refeições, fazer uma alimentação equilibrada, tudo que eu tinha feito toda a vida, até aquele período da vida. Portanto, ele sabia que eu sabia, porque ele era meu médico há anos, ele sabia os cuidados que eu toda a vida tinha tido comigo, e de repente, naquela fase, eu não fazia nada, fazia tudo ao contrário. Portanto, foi mesmo vou recordá-la daquilo que você já fazia, não estou a ensinar. A alimentação, a prática de exercício físico não fazia nenhum, pois a trabalhar 7 dias por semana aquelas horas, imaginas tu, não é? A prática de exercício físico, a meditação, as caminhadas, ele falou-me de tudo, lembrou-me tudo. E depois falou-me também, olha, e outra coisa, precisei de medicação, era um comprimido por dia que eu fazia sempre, e precisei de fazer durante 6 meses, depois como fui muito dedicada à minha recuperação, eu também recuperei rápido. E ele disse, e outra coisa, para além disto tudo que estamos aqui a falar, a Fátima agora tem que ser o centro da sua vida. Tem que ser a sua primeira escolha. Porque quem não tem para si também não tem para os outros. Portanto, não pode ter disponibilidade para os outros, não tem disponibilidade para si. E pessoas tóxicas e pessoas que a drenem, Fátima não vai atender o telefone, nem vai estar com elas. Agora tem que ser a Fátima. Só a Fátima. E foi um wake-up call para ti nesse aspecto? Completamente. Sentias que também estavas a ser drenada não só pelo trabalho? Tu já não tens nada, quer dizer, tu já estás tão cansada, sentes-te tão esgotada. Qualquer pessoa que neste estado que tu estás te liga a lamorear-se por tudo e mais um par de botas, ou a ver a vida toda, tudo negativo e tudo mau e tudo não sei o quê, não te vai ajudar em nada. Quer dizer, calce, acabou. Tu precisas de uma pessoa que te puxe para cima. E eu lembro-me até de ele dizer assim, se aparecer lá em casa um amigo ou uma amiga que a vem, vamos lá jantar, mesmo não tenha vontade, vai. Ou que a vem buscar para dançar, vai. São as pessoas que a puxam para cima. O contrário, não lhe interessa. E eu fiz isso. Anda médico. Mesmo. E foi muito importante. Pílulas de consciência que ele te deu. Completamente. E eu, olha, o meu telefone tocava, eu olhava, via que era dessas pessoas que eu já sabia, pensava, não, Maria de Fátima, esquece, deste para o peditório. Acabou, o peditório já passou, tu já deste. E agora não vai acontecer. E depois, quando me voltava a cruzar com a pessoa, dizia, olha, eu peço desculpa,
eu contava o que estava a acontecer, eu neste momento não tenho capacidade para estar com chamadas telefónicas. E acabou. Brutal. Sentes que esse trabalho de pôr limites e esse trabalho de autoestima é uma constante, ou seja, sentes que continuas a trabalhar várias layers, várias camadas deste grande tema, que eu acho que sinto sempre que é um tema para a vida, não é? Estamos sempre a descobrir coisas que precisamos de afinar. Eu acho que a partir dessa experiência, do que eu vivi nessa fase da minha vida, eu fiquei mesmo muito marcada, sabes? Porque eu tive consciência que eu tive a isto ter corrido mal. Sim. Eu tive consciência. E então fiquei mais atenta a mim própria. Hoje policio-me mais. Eu hoje, a minha campainha toca mais cedo. Mais cedo. Imagina, 3 noites a dormir muito mal. Eu tenho um tema com o sono, ok? Desde os meus 18 anos que o sono é um desafio para mim. 3 noites que eu não estou a dormir em condições seguidas. Digo, não, Maria de Fátima, tens que quebrar isto já. 3 noites. Toma um chá de tília, camomila, faz uma meditação antes de deitares, põe os pezinhos em água bem quente para puxar a energia para os pés antes de ir para a cama. Faz tudo o que tu sabes, mas tens que dormir. Eu comecei a ter esse tema na minha vida também. Agora, nos últimos... Acho que depois de ser mãe. Eu ia-te dizer, deve ter sido depois de ter sido mãe. No meu caso tinha começado mais cedo, mas não tanto, mas depois de ser mãe é que virou o tema. Eu lembro, quando estou mais ansiosa, obviamente que isso se reflete no sono, mas eu tive que começar a tomar, tipo, imagina, 2 ou 3 vezes por semana melatonina, aquelas gominhas de melatonina. Pronto, comigo resulta perfeitamente, mas é uma reflexão que tenho feito, tipo... Já tenho aqui uma coisa, sabes? Mas sabes que é muito comum. Eu, no meu caso, o sono passou a ser de pior qualidade depois do nascimento dos filhos. Pronto, passou a ser, para já, realmente... Regulamos aquilo tudo ali durante uma data de tempo. E no caso da Beatriz, que é a minha filha mais velha, a minha filha começou a dormir uma noite completa, tinha 3 anos. Pois. E eu fazia programa de manhã. Portanto, eu ia trabalhar com 4 interrupções de sono por noite. Era uma violência. E aquilo foi tempo demais naquele registro. Foi como se o meu cérebro, coitado, depois não conseguisse sair dali. Mas o que eu te estava a dizer é, hoje a campainha toca mais cedo. 3 dias a não dormires bem. Olha como aos miúdos, sabes os nossos filhos quando fazem birras porque dormiram mal? Eu digo logo, olha, estás a começar a ficar birrenta, daqui a pouco ninguém te atura, querida. Portanto, tu fazes qualquer coisa e tu dorme. O teu mal é sono. Exato. O teu mal é sono, não é? É mesmo. Às vezes é só isso. Às vezes é só isto. Às vezes, uma coisa qualquer, um desafio na vida, nós vemos aquilo é um monstro, uma coisa horrível. Às vezes é dormimos só dormir bem. Muda a perspectiva. Resolve. Isto aqui com, sei lá, um telefonema ou 2, isto até se resolve. Mas é muito engraçado, porque nós somos capazes, nos nossos filhos, de identificar as birras de sono. Não é? Sim. Está assim, está impossível, está intolerante, está cansado porque não dorme, não dormiu a sesta. Igual! Não dormimos, estamos impossíveis. Sim. Vemos tudo muito mais negro do que é. Sem dúvida. E portanto o sono é mesmo um tema. Completamente. E outra coisa que é mesmo um tema é esta, e é o que eu tento fazer aqui um bocadinho no podcast também, é essa história da campainha. É uma metáfora muito, muito fixe, porque a campainha tem mesmo para todos nós que começar a tocar mais cedo. Sim. Eu acho que todos nós temos um certo padrão de nos levarmos a um limite que já foi ultrapassado e nós nem nos apercebemos. Às vezes tornamos os abusadores de nós próprios. Completamente. Não é? Por essa falta até de noção. Quais são os meus limites, afinal? Sabes? E gostei muito da tua metáfora. Tipo, a campainha a tocar mais cedo. Com a experiência cada vez vai tocando mais cedo. Tem que tocar mais cedo. Sim. Porque assim tens hipótese de não dar o passo seguinte, que é de novo um passo seguinte que te vai prejudicar. Sim. Então esse seguinte tu já vais evitar. E a campainha vai tocando mais cedo. Eu, por exemplo, a questão do sono é uma questão que eu estou particularmente atenta. Porquê? Porque eu sei as consequências de não dormir bem. Entre elas... Lá está, a falta de lucidez, a incapacidade de decidir bem as coisas, simplesmente porque estou cansada. Sim. Então, 3 dias sem não pode ser. A alimentação é outra questão. Eu não posso passar dias a saltar as refeições todas. Não dá. Ninguém tem uma energia equilibrada se alimenta mal e assim de forma, tipo, dás ao teu corpo quando distrais, dás-lhe qualquer coisa. Exato. Calma lá. Então, se há um dia que isso acontece, como às vezes acontece, dias de gravações, em que são muitas horas, em que não dá para fazer uma coisa minimamente equilibrada, no dia a seguir, eu tenho que repor. Eu tenho que tratar o meu corpo com um bocadinho mais cuidado. Por exemplo, uma coisa que eu noto que
num dia que eu tenha estado muito descuidada com a questão da água, porque às vezes, por exemplo, estamos a gravar em sítios onde não é fácil, não temos casas de banho, não nada, tu tens que mais ou menos moderar, não é? A água que bebes, é preciso fazer esta gestão, nestas profissões às vezes isto acontece. Então foi um dia que até estava bastante calor, precisavas ter hidratado muito bem, e bebi pouquíssima água. Quando chegar ao final do dia, eu sei que vou estar muito mais cansada do que estaria se tivesse bebido água. Então no dia a seguir, por amor de Deus, não faças o mesmo. Exato. Arranja lá uma solução. Fica presente. Transporta uma casa de banho às costas, faz o que tu quiseres, mas bebe lá a aguinha, por favor. Olha, e tenho que te perguntar, que eu sei que é um dos pilares na tua vida, a oração, a fé, tu és uma mulher de fé. Ainda tens os teus rituais, mantens os teus rituais bem presentes na tua vida? Mantenho, porque eu acho que eles são mesmo importantes. Cada um vive a fé à sua maneira, mesmo. Eu costumo dizer, a minha fé é com Deus, não é a fé representada por homens. Porquê? Porque depois cada um trabalha e comunica a fé à sua maneira e nem todas as pessoas dão dignidade à fé. Certo. Portanto, eu tenho uma relação, costumo dizer, direta com Deus. Olha, tens ali um livro que é Conversas com Deus, que por cima é um livro extraordinário. Extraordinário. Dos primeiros que li na minha vida nesta área espiritual. E dos que mais me transformou também. Sim, é um livro referência. Fantástico, referência mesmo. Então, a minha fé é uma coisa que eu trabalho na minha relação de confiança com Deus, ok? E eu faço aquilo que a mim me faz sentido. Às vezes as minhas orações, as minhas preces, mas como eu digo no meu livro, e é verdade, o meu Deus é um Deus que estabelece pontos, não te estabelece clivagens entre as pessoas. Para o meu Deus, nós somos todos bem-vindos, independentemente da religião de cada um, do credo, da cultura, do nível social. O meu Deus não distingue as pessoas. O meu Deus. O teu não sei, das outras pessoas também não. Mas o meu agrega, abraça, acolhe. O meu Deus. Então, é com este meu Deus que eu converso e com este meu Deus eu tenho as minhas práticas, das minhas orações, etc. E também tenho os meus mantras que fui aprender mais no lado budista. Meu Deus não se zanga com isso. Ele gosta que eu aprenda. Adoro. Adoro, é um Deus inclusivo, não é? Sim, foi a primeira palavra que me apareceu, mas eu por acaso não a disse. Mas mesmo, sim. Para que viver aquela coisa que às vezes se ouve em algumas pessoas de uma forma a falar da religião que praticam de uma forma, como é que eu ia dizer, fundamentalista, como se só a sua é que estivesse certa, como quem não pratica aquilo é como se tu fosses uma carta fora do baralho. Para quê? Ganham o quê com isso? Estenda a mão ao outro que é diferente de ti. E deixa que ele mostre essa diferença, se calhar sais mais rica no final. Exato. Entendes? Eu às vezes tenho a sensação que nós andamos aqui há não sei lá quantos mil anos a tentar decifrar uns livros que estes seres iluminados nos deixaram como pistas e não conseguimos descodificar aquilo que na realidade eu acho que todos estão a dizer o mesmo. Sim. Acho que todos, desde o budismo ao cristianismo, todos falam desta união, desta unidade, e nós é que eu acho que vemos, não é? Nós, estou a falar tipo, não é? O ser humano vê a coisa assim com umas lentes meias estranhas e distorce a mensagem, e em vez da união temos a separação, quando na verdade é tão simples, não é? Eu acho que todos falam de amor. Todos falam de amor. Mas depois os homens têm tendência a achar que, para já, não olham para a religião como sendo apenas uma mensagem de amor, o que já torna a coisa mais complicada. E se olharem, acham sempre que o amor do Deus deles é um amor melhor do que o amor do Deus dos outros. E que traz condições, não é? E que tem várias condições. Tens de fazer isto. Eu acho que isso só dificulta. Repara, nós estamos neste momento a viver uma fase, até em Portugal, de uma multiculturalidade fantástica. Eu ainda há pouco tempo escrevi um artigo para o Simpliflow sobre isso, sobre a multiculturalidade. E tu viajas pelo país, e eu que faço uma série chamada Mudar para Melhor, que está no canal do YouTube, Brands Channel, desculpa, Brands Channel é o nome do canal. E neste canal, Brands Channel, existe uma série que se chama Mudar para Melhor, que é apresentada por mim. E fizemos agora uns episódios ligados ao turismo, e foi muito interessante, porque, imagina tu, eu estive numa escola de turismo, onde existiam 36 nacionalidades a estudar ao mesmo tempo. Vamos começar por aí, para tu perceberes como este país está diferente, ok?
36 nacionalidades ao mesmo tempo. Depois, isto é uma escola onde as pessoas se formam, obviamente, para ir para o mercado de trabalho. Vais para o mercado de trabalho, tens aí ainda a questão da língua. Obviamente, muitas destas nacionalidades não falam português, não todas, mas algumas não falam português, e nem todas dominam uma segunda língua comum, como o inglês. E mesmo assim, tu tens que acolher esta pessoa, tens que a integrar na tua equipa, tens que compreender a sua cultura e os seus hábitos e não tentares terraplanar, porque isso é a história dessa pessoa. Tenta conhecer para integrar e para encontrar pontos que sejam de harmonia e não o contrário. Por exemplo, tu és empregada de housekeeping, ok? Estás no Ramadão, fazes o Ramadão. Portanto, passas ali um período grande de jejum. O mais provável é que tu no teu trabalho estejas com uma produtividade um pouco mais baixa porque estás num período em que não te alimentas. Em vez de terraplanar o que se passa contigo, que tem a ver com a tua origem e com a tua cultura e com a tua religião, se calhar vou reorganizar o trabalho de forma a que na fase em que tu estás no Ramadão possa estar um bocadinho mais aliviada, eventualmente um trabalho mais duro, exatamente para que isto se passe tranquilamente. Lá está a inclusão, não é? É só isso. Isto é estabelecer pontos. Não é dizer, na minha equipa não entra, porque... Não. Hoje o mundo é multicultural. Sem dúvida. Não há volta a dar. E eu acho que isso é bom. Tu trazes do teu mundo para o meu e eu levo do meu mundo para o teu. E é sobre isso, no fundo, não é? Só. E é isso que tu no fundo, fazes com este livro. É exatamente isso que tu fazes. Tu crias pontos com a tua experiência, agregando ao conteúdo incrível que tem sido destes 7 anos, faz agora 7 anos da Simpliflow, onde eu também já tive a honra e o prazer de escrever vários artigos. Eu gostava que escrevesses mais, mas tu és muito ocupada. Vou voltar a escrever. E, minha querida, é sempre tão bom ter-te aqui, é sempre tão bom rever-te e aprender contigo desde lugares tão diferentes que tu vais ocupando também na tua jornada. É um prazer sempre. Obrigada. Muito obrigada. Vou-te dar uma notícia para fechar que te vai deixar muito feliz. Tu escreveste um artigo para o Simpliflow há muito tempo, que se chama Trabalhar a Energia Feminina em 5 Passos. Bem, deve ter sido dos primeiros que eu escrevi. Pois fica sabendo que quase 7 anos depois continua a ser dos artigos ainda hoje mais lidos todas as semanas. Uau! Olha, essa é que eu agora não esperava. Eu quando faço o top semanal com a Elizabeth, a nossa coordenadora de conteúdos, é ela que faz o top, ela vê... Enfim, leitores temos em cada artigo e é incrível como é que tantos anos depois o teu artigo é raríssimo não estar no top, mas raríssimo não estar no top. E aí está uma pista muito interessante, não é? De que muitas mulheres provavelmente estão na busca dessa conexão consigo. Todas as semanas há mulheres novas a querer saber trabalhar a sua energia feminina. Olha, minha querida, obrigada por esta notícia tão maravilhosa. Guardei-a para o fim. Obrigada, minha querida. Volta sempre. Muito obrigada. É a tua casa aqui também. Obrigada. E aqui tivemos mais esta jornada incrível, esta viagem incrível, com esta mulher que eu tanto admiro e por a admirar tanto, não há temporada nenhuma que ela não ponha cá os seus pés para nos trazer tanta verdade, tantas histórias e sempre projetos novos. Então foi mesmo maravilhoso tê-la cá. Para a semana regressamos com mais um convidado e mais uma viagem. Até já!